Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo semanal da novela Te Dou a Vida, de 25 a 29 de outubro. Helena vai pedir o divórcio a Ernesto. Gina vai dizer a Helena que está esperando um filho de Pedro. Mesmo sabendo da gravidez de Gina, Helena decide viver a sua história de amor com Pedro. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer no resumo semanal da sua novela preferida. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 25 de outubro. A madre manda Inês ir até o quarto de Mariano falar com Roberto sobre a fisioterapia que Isabel precisa fazer. Ao falar com o fisioterapeuta, Inês conhece o delegado Eduardo, neto de Mariano. Inês fica animada ao saber que Eduardo é delegado, diz que está investigando um caso e quando ele tiver tempo quer conversar com ele sobre isso. Esther conta para Domingo que Pedro encontrou Helena e Nico no aeroporto. Helena conta para o pai sobre o e-mail que Ernesto mandou para Pedro se passando por ela. Helena diz ao pai que Nico está sofrendo por pensar que Pedro não gosta dele. Horácio fica irritado e diz a Helena que vai conversar com Ernesto, mas Helena diz que não, que é ela quem vai falar com ele. Pedro está muito feliz por saber que não foi Helena quem lhe mandou o e-mail. Gina pega o resultado do exame de gravidez e deixa sobre a mesa para que o pai veja. Inês comenta com a amiga que ainda não conseguiu entender quem é o outro que Dona Isabel menciona. Inês diz que tem anotado quantas vezes Inês chama pelo outro e diz que, curiosamente, ela o menciona quando seu filho vai visitá-la. Inês fala sobre o neto de Mariano e diz que da próxima vez que vê-lo, irá conversar com ele sobre a sua investigação. Pedro aconselha o pai a falar com Nelson e voltar a trabalhar na oficina. Horácio deixa um cheque com Irene para as despesas da casa e os gastos de Andréia. Domingo procura Nelson em sua casa e eles fazem as pazes. Eles encontram o exame de Gina e ficam surpresos ao saberem que ela está grávida. Helena liga para Pedro e diz que quer encontrá-lo. Nelson pergunta a Domingo se ele acha que a gravidez de Gina vai fazer com que Pedro mude a sua decisão. Domingo diz que sim, pois um filho é um filho e Pedro nunca o deixaria desamparado. Nelson diz a Domingo que vai conversar com Pedro primeiro, antes de dizer a Gina que já sabe da gravidez dela. Enquanto isso, Gina lambisgoia se pergunta se o pai já encontrou seu exame. Helena deixa Nico com Gabriela e vai ao encontro de Pedro. Esther fica sabendo que Gina está grávida. Ernesto liga para casa e Nico diz a ele que encontraram Pedro no aeroporto. Ernesto fica furioso ao saber que Helena e Pedro conversaram. Gabriela avisa Helena que Ernesto ligou e Nico contou a ele que encontraram Pedro no aeroporto. Helena chega ao local do encontro e diz a Pedro que pensou que ele havia se arrependido e não iria encontrá-la. Pedro diz a ela que não poderia e que toda vez que ela procurá-lo, ali ele vai estar. Ernesto decide voltar para o México imediatamente. Helena pede perdão a Pedro por ter pensado mal dele. Helena diz que chegou a pensar que Nico era só um pretexto para ele se aproximar dela. Pedro diz que jamais faria algo assim. Helena diz a Pedro que quer cumprir a sua promessa para que ele continue vendo Nico. Helena diz a Pedro que depois que soube sobre o e-mail, voltou a se decepcionar com Ernesto. Pedro não diz nada a Helena sobre Ernesto, somente agradece por deixar que ele volte a ver Nico. Inconformada com a quantia que Horácio vai lhe dar por mês, André decide vender todas as coisas dele que ainda estão na casa. Gabriela diz a Helena que ela nunca lhe disse o que realmente sente por Pedro. Helena diz à irmã que ainda não sabe com clareza, mas diz que quando tem Pedro diante dela, ele lhe provoca muitos sentimentos desencontrados. Pedro chega em casa e encontra os pais e Nelson. Pedro fica surpreso ao saber que Gina está grávida. Nelson pergunta se ele vai se responsabilizar. Pedro responde que sim e liga para Gina. Fazendo seu joguinho sujo,
Gina diz que não tem nada para falar com ele e desliga o telefone. Nico pergunta à mãe se vai poder ver Pedro antes de voltarem para Houston. Helena diz que sim. Pedro conta para a mãe que Helena lhe disse que poderá ver Nico quando quiser. Preocupado, Pedro diz que espera que a gravidez de Gina não faça Helena mudar de opinião. Helena conversa com Vicky sobre o que Ernesto fez e diz que já não confia mais nele. Vicky diz a Helena que é a segunda vez que Ernesto manifesta aquele tipo de atitude e diz que se atreveria a pensar que é um padrão que vai continuar se repetindo. Surpresa com o que a psicóloga diz, Helena pergunta se continuará se repetindo, ainda que Ernesto não tenha demonstrado antes. Vicky diz que sim, que é parte da personalidade dele e ele não vai mudar. Vicky diz a Helena que corresponde a ela decidir se vai continuar ao lado de Ernesto ou não. Esther não quer que Pedro se case com Gina só por causa do filho que ela está esperando. Domingo pensa diferente e diz a Esther que a partir de agora a prioridade de Pedro será a Gina e o filho que ela está esperando. Nelson diz a Gina que sabe que ela está esperando um filho de Pedro. Gina, lambisgoia fingida, pede perdão ao pai e jura que não queria causar uma decepção a ele. Nelson diz que Pedro já sabe e vai se responsabilizar. Gina diz que não queria que Pedro soubesse e que ele pense que ela está usando a gravidez para prendê-lo. Augusto fica surpreso quando Pedro diz que Gina está esperando um filho seu. Nervoso, Augusto pergunta se Pedro sabe quanto tempo de gravidez Gina tem. Gina diz ao pai que não quer que Pedro fique com ela por obrigação. Diz que não quer a pena dele. Nelson insiste para que Gina fale com Pedro. Gina finge ceder, diz que falará com Pedro só porque o pai está pedindo. Augusto diz a Rosa que Pedro acabou de lhe contar que Gina está grávida e acredita que o filho seja dele, mas ele tem certeza que esse filho é seu. Augusto diz a Rosa que precisa saber a verdade. Rosa diz para Augusto não se atrever a dizer a ninguém que ficou com Gina, pois ela não gosta dele e ele será o único que sairá perdendo. Rosa diz a Augusto que Pedro nunca vai perdoá-lo e o que ele deve fazer é se esquecer do que aconteceu entre ele e Gina. Nelson diz a Pedro que Gina está mal e não quer que ele fique com ela por pena. Nelson manda Pedro pensar muito bem no que vai dizer para sua filha. Augusto aborda Gina e manda ela jurar que o filho que está esperando não é seu. Surpresa, Gina pergunta quem disse a ele que ela está grávida. Terça-feira, 26 de outubro. Para se livrar de Augusto, Gina diz a ele que fez um ultrassom e o médico lhe disse que ela tem mais de 2 meses de gravidez. Augusto exige ver o ultrassom. Gina diz que não vai mostrar nada e que já lhe disse que ele não é o pai e que se insistir com aquilo e dizer a alguém, ela vai negar tudo. Horácio fica furioso ao saber que André vai vender suas coisas. Jaime pega drogas para vender. Jaime diz ao amigo que assim que tiver o dinheiro dele o avisará. Ernesto chega de viagem. Ele e Helena discutem. Ernesto pergunta a Helena do que ela quer que eles conversem, se é de que ela viu o mecânico e está se divertindo com ele. Helena diz que já sabe do e-mail que ele mandou para Pedro em seu nome e o acusa de não se importar de machucar Nico. Ernesto diz que Nico é seu filho e não vai permitir que ninguém, e muito menos Pedro, fique entre os dois. Gina se encontra com Pedro e se faz de muito honrada. Gina diz que se fosse por ela, Pedro não teria ficado sabendo de nada. Pedro diz a Gina que com o que aconteceu, ele terá que se retratar com ela. Super animada, Gina pensa que conseguiu o que queria e diz a Pedro que ele não sabe o quanto ela esperou que ele lhe dissesse isso. Gina agradece Pedro e diz que eles precisam organizar o casamento logo, antes que notem a gravidez. Pedro diz que ela não entendeu, diz que vai se responsabilizar pelo filho, mas só isso. Pedro diz que o que sente por ela não mudou e seria um grande erro eles se casarem. Helena diz a Ernesto que ele é um homem capaz de enganar e usar as pessoas e disso ela não gosta. Ernesto diz que sim, por sua mulher e por sua família ele é capaz de tudo isso e pede que eles voltem para Houston, pois estavam muito bem lá. Helena diz a Ernesto que não vai voltar e que está pensando seriamente em se divorciar dele. Ernesto diz a Helena que nunca vai se separar dela
que ela não sabe do que ele é capaz para não perdê-la e diz que ela jamais vai abandoná-lo. Psicopata nojento esse cão. Furiosa, Gina diz a Pedro que se ele não se casar com ela, não vai permitir que ele fique perto do seu filho. Nico diz a Ernesto que não quer mais voltar para Houston. Ernesto diz a Nico que eles jamais vão se separar, pois ele não vai permitir. Horácio tenta entrar na casa para impedir Andréia de vender suas coisas, mas não consegue porque ela trocou a fechadura da porta. Gina diz ao pai que Pedro disse que vai se responsabilizar pelo filho, mas não quer se casar com ela. Gina diz ao pai que Pedro tem que casar com ela. Nelson diz a Gina que ninguém pode obrigar Pedro. Pedro conta para os pais como foi a conversa com Gina e diz que não está disposto a permitir que ela o chantageie. Samuel, bananão, conta para Rosa que Helena voltou e Pedro e ela se encontraram para falar sobre Nicolas. Helena diz a Ernesto que nunca vai perdoá-lo por não se importar de fazer mal a Nico para conseguir o que queria. Ernesto diz a Helena que se eles se separarem, o filho deles vai sofrer mais. Helena diz a Ernesto que permitiu Pedro continuar vendo Nico e pede para ele não fazer nada para impedir. Furioso, Ernesto pergunta se Helena está querendo provocá-lo. Helena diz que só quer que o filho deles fique bem e vai dormir no quarto de hóspedes. Pedro pensa em mandar uma mensagem para Helena contando que Gina está esperando um filho seu, mas desiste e diz que precisa esquecê-la. Gina liga para Rosa e ela lhe conta que Helena voltou e Pedro se encontrou com ela. Gina diz que é por isso que Pedro não quer se casar com ela. Ernesto diz a Helena que vai falar com o pai dela sobre a intenção dela de se divorciar. Helena diz que isso não é assunto do seu pai e que ele vai perder o seu tempo pedindo o apoio dele. Para impedir que Andréia venda suas coisas, Horácio oferece a ela o dobro do que estão lhe pagando por elas. Domingo, volta a trabalhar na oficina de Nelson. Anselmo diz a Pedro e seus funcionários que não sabe quando vai poder voltar a abrir a oficina e diz que é melhor eles procurarem emprego em outro lugar. Gina vai à casa de Helena e pede para ela não ficar entre Pedro e ela, porque ela está esperando o filho dele. Gina diz a Helena que Pedro está confuso por culpa dela e suplica que ela desapareça da vida dele. Gina diz que se Helena não quiser fazer por ela, que faça por aquela criatura inocente que tem o direito de estar com seu pai. Helena fica arrasada ao saber que Gina está grávida. Gina espera Ernesto e diz a ele que contou para Helena que está esperando um filho de Pedro. Gina propõe a Ernesto que eles se unam para evitar que Pedro e Helena fiquem juntos. Ernesto diz que não precisa dela e pede para ela ir embora. Gina diz que se ele precisar dela, já sabe onde encontrá-la. Ernesto pega o celular de Helena e coloca um rastreador. Ernesto diz que agora sempre vai saber onde Helena está. Depois, ele leva Nico para passear no parque. Helena diz a Irene que não vai voltar para Houston com Ernesto e diz que quer se divorciar dele. Irene, cobra dissimulada, adora a notícia e diz à irmã que se ela acha que aquilo é o melhor, tem o seu apoio. Samuel diz a Gabriela que vai sair com Rosa e a convida para ir junto. Gabriela, que já desistiu de manter a relação entre eles somente profissional, pede para ele lhe mandar a localização do lugar. Horácio convida Domingo para assistirem ao jogo do América em um bar. Domingo não diz para Esther que estava falando com Horácio, ele diz que estava falando com Heriberto, um amigo que não vê há muito tempo. No parque, Ernesto olha em seu celular para saber onde Helena está naquele momento. Depois, ele vai à casa de Horácio. Ernesto diz a Horácio que tem certeza que Helena e Pedro têm algo. E irritado, Horácio diz que não permite que ele difame a sua filha. Horácio diz a Ernesto que não vai permitir que ele fale mal da sua filha e diz que ele está paranoico. Ernesto diz que não podia esperar nada de Horácio, já que ele não se importou em acabar com seu casamento por Mônica. Horácio diz que não permite que ele insulte a sua mulher e a sua filha e o manda ir embora da sua casa. Modesto surpreende Rosa ao aparecer na festa que ela está com Samuel. Gabriela chega e vê os dois juntos. Modesto quer levar Rosa embora. Samuel vê e pergunta onde ela vai. Rosa diz que ia ao banheiro e apresenta Modesto como seu irmão. Gabriela estranha, mas não diz nada do que viu. Modesto se aproxima de Gabriela e se apresenta como Garcia para ela e Samuel.
Pedro vai até a casa de Helena e diz que eles precisam conversar. Helena pergunta se é sobre Gina estar grávida. Pedro diz que não, que é sobre eles e diz que não pode continuar negando que a ama. Pedro diz a Helena que não pode viver sem ela e a beija. Helena corresponde ao beijo com paixão. Quarta-feira, 27 de outubro. Helena pergunta a Pedro o que eles vão fazer, pois a situação dela é muito complicada. Pedro responde que não sabe, mas diz que não vai deixá-la e que o importante é saber que ela o ama como ele a ama. Pedro diz a Helena que vai se responsabilizar pelo filho de Gina, mas não quer nada com ela, porque o que ele quer é não se separar nunca mais dela. Pedro e Helena vão conversar em outro lugar. Pedro diz a Helena que se apaixonou por ela desde o primeiro momento em que a viu. Helena e Pedro desfrutam daquele momento sozinhos. Helena diz a Pedro que disse a Ernesto que não vai voltar para Houston e que quer se divorciar dele. Helena diz a Pedro que já não pode continuar ao lado de um homem que deixou de amar. Pedro e Helena combinam de não deixar ninguém saber que os dois estão juntos até que ela consiga resolver a sua situação com Ernesto. Modesto conversa com Gabriela e continua se fazendo passar por irmão de Rosa. Modesto tenta saber há quanto tempo Rosa está com Samuel. Gabriela diz que não sabe e pergunta se ele é um irmão ciumento. Gabriela está desconfiada. Samuel pergunta a Rosa por que ela nunca lhe falou do seu irmão. Rosa diz que falou com ele sobre a sua família, mas que nunca falaram de um deles em particular. Samuel pergunta por que ela ficou tão nervosa ao ver o irmão. Rosa diz que é porque não havia falado sobre ele e o irmão é muito ciumento. Horácio liga para Helena e diz que brigou com Ernesto porque ele disse que ela e Pedro são amantes. Horácio diz a Helena que por nenhum motivo vai permitir que Ernesto a ofenda. Helena conta para Pedro o que o pai disse. Preocupada, ela disse: imagina se o Nico escuta isso. Pedro diz que eles precisam ser muito cautelosos. Helena diz que não sabe quando eles voltarão a se verem, mas diz que ele pode ter certeza que ela vai estar pensando nele. Helena se despede de Pedro e volta para sua casa. Modesto diz a Rosa que já avisou e que se ela não quiser que ele quebre o imbecil do Samuel, que termine logo com ele. Samuel e Gabriela observam os dois. Nico e Ernesto chegam em casa. Nico diz à mãe que gostou muito do passeio com o pai e vai para o seu quarto. Ernesto pergunta se Helena saiu. Ela responde que não. Ele pergunta se ela insiste em não voltar com ele para Houston. Ela diz que não vai voltar, porque ali está tudo o que ela precisa. Modesto deixa Samuel na sua casa e vai embora com Rosa. Pedro está radiante de felicidade e Esté pergunta qual o motivo de tanta alegria. Pedro diz à mãe que são coisas da vida, nada mais. Samuel comenta com Pedro e a mãe que não gostou do irmão de Rosa. Pedro envia uma mensagem para Helena dizendo que está muito feliz. Pedro pede para ela lhe dizer que é real, que o ama e que eles vão ficar juntos a vida toda. Rosa é forçada a ficar com Modesto. Samuel liga e pede para ela convidar o seu irmão para assistir ao jogo na casa dele. Rosa diz a Samuel que o seu irmão não gosta de jogo. Modesto diz a Rosa que eles vão se livrar do imbecil do Samuel quando e como ele quiser. Helena responde à mensagem de Pedro. Helena diz que é real, que o ama, mas pede que ele não lhe envie mensagens, pois eles precisam ter muito cuidado. Em seguida, Helena apaga as mensagens. Ernesto convida Helena para ir a um restaurante. Ela pede para o pai ficar com Nico na sua casa, pois ele quer assistir ao jogo do América. Domingo se arruma para encontrar Horácio, para assistirem ao jogo juntos. Ele não revela para Esté e Pedro que o seu amigo é Horácio, o pai de Helena. Ernesto tenta convencer Helena a não se separar dele. Ernesto diz que não quer perdê-la e que vai lutar por ela. Ai, eu raiva desse boca de sacola imundo. Nelson e Gina chegam na casa de Pedro para assistir ao jogo. Pedro não gosta nada de vê-los. Domingo se encontra com Horácio na casa de Helena. Ele fica emocionado ao conhecer Nico.
Helena diz a Ernesto que eles não têm nenhuma possibilidade de serem felizes juntos e se mantém firme na decisão de se divorciar dele. Enciumada, Esther comenta com Nelson que domingo foi assistir ao jogo com um amigo e diz que está desconfiada, pois domingo saiu muito contente e até se banhou de perfume. Gina diz a Pedro que foi assistir ao jogo na casa dele, para ele se dar conta de quantas coisas lindas eles podem viver em família. Gina diz a Pedro que o que as crianças mais desejam é que os seus pais estejam juntos e felizes. Pedro diz que isso não seria o caso deles. Nico diz a Domingo que tem um amigo que se chama Pedro, é mecânico e diz que quer ser mecânico como ele. Domingo não revela para Horácio e Nico que é o pai de Pedro. Gina lambisgoia retardada, pergunta a Esther quando elas vão fazer as pazes. Esther responde que enquanto ela tiver com segundas intenções, nunca. Esther diz a Gina que ela é uma manipuladora. Irritada, Gina ameaça Esther, dizendo que não vai deixá-la desfrutar do seu neto se continuar tratando daquele jeito. Ao se despedir de Domingo, Nico beija a barriga dele. Domingo fica todo bobo, muito emocionado. Irritado por Gina e Nelson terem ido à sua casa com o pretexto de assistir o jogo, Pedro diz a Samuel que a única coisa que Gina vai conseguir com a atitude que está tendo é que ele a deteste. Gina diz a Nelson que se Pedro não se casar com ela, não vai permitir que ele veja o filho. É ser muito safado uma mulher dessa, uma cachorra essa égua. Domingo se sente muito mal e um desconhecido leva para o hospital. Helena diz ao pai que já não ama mais Ernesto. Horácio diz a Helena que se o amor já não existe, não há nada que possa manter um casal juntos. Depois de Domingo dizer os sintomas que vem tendo, o médico diz que provavelmente ele está com diabetes e pede para ele fazer um exame. Gabriela comenta com a amiga que não gostou nada do irmão da Rosa e diz que quando chegou na festa, os viu muito próximos e podia jurar que eles estavam se beijando. Samuel convida Gabriela para ir ao cinema. Modesto e Rosa encontram Samuel e Gabriela. Para fazer com que Rosa termine logo com Samuel, Modesto insinua que ele a está traindo com Gabriela. Rosa faz o que Modesto quer e termina com Samuel, dizendo que já está cansada de ver ele andando com Gabriela por todos os lados. Ernesto se despede de Nico para voltar para Houston. Ernesto diz a Nico que sofre toda vez que precisa se separar deles. O médico de Nico pede para Helena ir até o hospital. Como Domingo não está se sentindo bem, Pedro vai trabalhar na oficina de Nelson para cobri-lo. Helena fica muito preocupada quando o médico diz que encontrou algo nos resultados de exame de Nico que não gostou nada. Quinta-feira, 28 de outubro. O médico diz a Helena que terão que fazer novos exames em Nico para saber qual a real condição dele e ver qual tratamento farão. Helena fica muito mal com a notícia. Pedro diz aos amigos que não vai voltar a trabalhar na oficina de Nelson, que somente está substituindo o pai naquele dia. Ernesto está a caminho do aeroporto quando Helena o avisa sobre Nico e ele imediatamente decide ir para o hospital. Augusto pergunta se Pedro vai se reconciliar com Gina. Pedro diz que vai se responsabilizar por seu filho, mas não quer nada com Gina, pois não a ama. Muito preocupada, Esther insiste para que Domingo vá ao médico. Domingo é muito grosseiro com Esther, diz que está bem e que a única coisa que precisa é que o deixem em paz. Helena está arrasada e diz a Ernesto que se acontecer algo com Nico, ela não vai se perdoar. Ernesto oferece seu apoio e amor incondicional a Helena e cancela sua partida para Houston. Ernesto diz a Helena que os dois juntos vão dizer a Nico o que está acontecendo. Esther fica assustada quando a mãe de Lolita diz que o seu cunhado estava do mesmo jeito que Domingo e quando resolveu fazer os exames descobriu que tinha diabetes e por não ter se cuidado já teve um pé amputado e agora está ficando cego. Nico fica feliz ao ver o pai de volta em casa. Ernesto diz a ele que encontrou quem o substituísse em Houston e não vai mais precisar voltar para lá. Helena conta para Gabriela sobre os exames de Nico. Nico pergunta à mãe por que ela foi ver o médico. Com muito carinho, sem deixar que Nico perceba que ela está muito preocupada, Helena explica que ele vai precisar voltar ao hospital para fazer alguns exames. Samuel Bocozão
Diz a Gabriela que ainda não entrou na sua cabeça que Rosa tenha terminado com ele. Gabriela diz que Rosa e Modesto parecem mais namorados do que irmão. Pergunta a Samuel se Rosa não estava procurando um pretexto para terminar com ele e por isso, quando os viu, inventou que estava com ciúmes. Depois, Gabriela comenta com Samuel que Helena foi ver o médico de Nico porque alguma coisa nos exames dele não está bem. Preocupada com o sobrinho, Gabriela chora nos braços de Samuel. Ernesto diz a Horácio que não vai voltar para Houston e fala sobre os exames que Nico terá que fazer. Domingo, sem dizer nada a ninguém, vai a um laboratório fazer os exames para saber se é diabético. Augusto diz a Gina que se ela quiser, ele se responsabilizará pelo filho dela e vai amá-lo como se fosse seu. Gina manda ele deixar de dizer idiotices e pergunta quando passou pela cabeça dele que ela iria querer algo com alguém como ele. Esse Augusto é um trouxa mesmo, não cansa de ser humilhado por essa lambisgoia desmilinguida. Depois, Gina faz todo o possível para ficar perto de Pedro, mas ele a rejeita. Nico envia uma mensagem para Pedro, dizendo que está assustado porque acha que está mal outra vez. Nico diz que tem muito medo. Preocupado, Pedro sai às pressas da oficina. Nelson manda Gina deixar de perseguir Pedro e ter um pouco de dignidade. Gina diz ao pai que a dignidade lhe importa muito pouco e diz que não quer que o seu filho fique sem pai. Horácio vai ver Nico e dá o seu apoio a Helena. Gina está com Rosa quando Modesto chega. Rosa o apresenta como seu irmão. Gina estranha muito o modo como Modesto age com Rosa. Helena está com Ernesto e Horácio quando Pedro, da porta da sua casa, liga para ela, perguntando se Nico está bem e fala sobre o e-mail que ele lhe mandou. Helena explica para Pedro o que está acontecendo. Ernesto não gosta nada de Helena dar explicações para Pedro. Pela janela, Nico vê Pedro. Quando Pedro está indo embora, Nico corre ao encontro dele. Pedro diz para Nico não ter medo, pois só farão alguns exames nele e tudo vai ficar bem. Nico pede para o pai dizer a Pedro para ficar. Sem saída, Ernesto permite que Pedro entre em sua casa. Ernesto fica furioso quando Nico chama Pedro para ir até o seu quarto, mas disfarça para que Nico não perceba. Domingo é extremamente grosseiro com Esther e Nelson, tudo porque estão preocupados com ele. Esther começa a pensar que Domingo a está traindo, pois está muito estranho. Samuel liga para Rosa e diz que quer falar com ela. Rosa diz que não tem nada para falar com ele. E Modesto diz que se ele voltar a incomodar Rosa, vai se ver com ele. Depois, Modesto diz a Rosa que se Samuel continuar insistindo, vai mandá-lo para o outro mundo. Rosa suplica para ele não fazer nada com Samuel e promete que não vai voltar a vê-lo e nem atenderá às ligações dele. Furioso, Samuel diz a Gabriela que o irmão de Rosa o ameaçou. Nico diz a Pedro que os carrinhos que ele lhe deu são os que ele mais gosta. Nico mostra seu álbum de fotos para Pedro. Ernesto reclama com Helena por ter Pedro dentro da casa deles. Ernesto diz a Helena que não vai aceitar que Pedro se meta na família deles como se fosse um amigo. Helena diz para ele não começar, porque ela não vai discutir com ele o mesmo de sempre. Diz que está farta, cansada. À noite, Nelson diz a Pedro que não vai se meter entre ele e Gina. Diz que o problema é deles e eles decidirão como resolver. Nelson pede para Pedro voltar a trabalhar na oficina, pois precisa dele. Pedro não aceita. Enfurecido, Ernesto procura Pedro, diz que o mandou ficar longe da sua família e tenta agredi-lo. Pedro se defende. Cheio de ódio, Ernesto diz: "Você não vai me tirar a minha mulher, entendeu?" Sexta-feira, 29 de outubro. Ernesto acerta uma joelhada em Pedro. Pedro revida, acertando 3 porradas em Ernesto. Domingo e Esther impedem que eles continuem brigando. Ernesto diz a Domingo que Pedro usou Nicolas para seduzir a sua mulher. Ernesto diz a Pedro que se voltar a vê-lo perto da sua família, vai arrebentá-lo. Enquanto isso, Helena lê uma história para Nico. Esther diz a Pedro que não entende a reação de Ernesto. Pedro conta para os pais que esteve com Nico na casa dele, fala sobre a mensagem que ele enviou, explica como tudo aconteceu.
Domingo e Esther apoiam Pedro e mandam ele tomar cuidado com Ernesto. Ernesto vai a um bar e enche a cara. A todo custo, Gina quer que Pedro volte a trabalhar na oficina do pai. Gina manda o pai ligar para os seus amigos que têm oficina e dizer para não darem trabalho a Pedro. Nelson deixa claro que não fará uma coisa assim e manda ela se esquecer de Pedro. Samuel diz a Pedro que Rosa terminou com ele. Samuel diz que o irmão de Rosa apareceu e ele não entende o tipo de relação que eles têm. Nico diz à mãe que teve um sonho muito ruim. Sonhou que vai ter que voltar para o hospital e não vai melhorar. Helena o tranquiliza, dizendo que ele vai só fazer alguns exames. No bar, Ernesto beija a primeira mulher que aparece na sua frente e passa a noite com ela. No dia seguinte, Nico pergunta ao pai por que ele não dormiu em casa. Ernesto diz que passou a noite no escritório trabalhando. Domingo pega o resultado do exame e descobre que está com diabetes. O médico aconselha procurar um especialista na área e começar uma dieta. Nelson escuta Domingo falando com Horácio, interpreta mal a conversa e pensa que ele está falando com uma mulher. O médico diz a Nico que assim que ele terminar de fazer os exames, poderá voltar para casa. Samuel manda uma mensagem para Rosa, dizendo que continua sem entender por que do nada ela terminou com ele. Gabriela diz a Samuel que se a Rosa não gosta dele, ela sim, e o abraça. Nesse momento, Andréa chega e reclama por ela estar o abraçando. Gabriela diz à mãe que não sabe o que ela está imaginando, mas diz que entre Samuel e ela não há absolutamente nada. Samuel diz que eles são somente amigos. Andréia ofende Samuel, diz que ele é um simples empregado, um ninguém. Irritada, Gabriela diz que odeia que a mãe desqualifique as pessoas sem conhecê-las e diz que é bom que ela saiba logo que aquele empregado é o homem da sua vida. Samuel fica surpreso. Andréia volta a ofender Samuel e Gabriela diz que é melhor ela ir embora. Samuel pergunta por que Gabriela disse aquilo para a mãe. Gabriela diz que disse para irritar a mãe e que fica chocada por ela ser tão preconceituosa. Nico diz aos pais que quer falar com Pedro e insiste para o pai chamá-lo. Irritado, Ernesto manda Helena ligar para Pedro e vai para a cafeteria. Nico conversa com Pedro. Pedro tenta animá-lo e Nico fica mais tranquilo. Depois, Pedro agradece a Helena por permitir que ele fique perto de Nico e diz que a ama. Helena diz que também o ama. Irene liga para Ernesto com a desculpa de que não está conseguindo falar com Helena. Ernesto desabafa com ela, dizendo que Helena o está trocando por um tipo como Pedro. Irene, cobra dissimulada, diz que sempre pensou que seria um erro grave que Helena o deixasse e diz que Pedro não chega aos pés dele. Ernesto e Helena discutem. Ernesto diz que ultimamente não a conhece e diz que ela se transformou em uma descarada. Helena diz para ele não começar com as suas ofensas. Diz que ele sabe perfeitamente que estão ali só por Nico e que se não fosse por isso, nenhum café ela tomaria com ele. Ernesto precisa resolver um problema na empresa, mas diz a Helena que eles não terminaram aquela conversa. Samuel conversa com Gabriela sobre o que aconteceu com a mãe dela. Samuel diz a Gabriela que se sente muito afortunado de que ela seja sua amiga e diz que qualquer outra coisa entre eles tem bloqueado no seu pensamento. Gabriela diz que é uma pena que pelas coisas que ele se impõe, eles fiquem com a vontade de que ele a veja como mulher. Nelson tenta descobrir com quem Domingo assistiu ao jogo, mas Domingo só diz que assistiu com um amigo que ele não conhece. Pedro diz à mãe que Nico não poderia ter encontrado melhor mãe que Helena. Pedro diz à mãe que Helena e Nico são tudo para ele. Esther diz que fica encantada ao ouvi-lo dizer o que sente por Nico e Helena e diz que a única coisa que pede a Deus é que aquele amor não se converta em uma desgraça. O médico diz a Helena e Nico que assim que tiver os resultados dos exames, avisará ela. Jaime encomenda mais drogas com seu companheiro. Domingo não conta para a família que já sabe que está com diabetes. Ele anda muito nervoso e discute seriamente com Esther e Pedro. Esther e Pedro não entendem o que está acontecendo com ele. Helena diz a Ernesto que levou Nico para comer depois dos exames. Irônico, Ernesto pergunta se eles foram só ou ela convidou o mecânico. Gina diz a Rosa que Modesto não parece ser irmão dela e
pergunta se ele é seu esposo. Se sentindo pressionada, Rosa confessa a verdade à amiga. Diz que Modesto é seu marido, sim. Ernesto e Helena discutem fortemente. Ele volta a ofendê-la e diz que jamais imaginou que ela fosse uma adúltera. Helena diz que ele está louco e que não fez nada do que tem que se arrepender. Ernesto pergunta o que vem depois, se ele está sobrando e se ela logo dirá a Nico que ele não é filho deles, que é adotado. Nico está na escada e vê toda a discussão entre os pais. Helena e Ernesto ficam surpresos ao verem Nico. Chocado ao saber que é adotado, Nico chora.